Graça e paz, meus amados alunos, bem-vindos cada um de vocês mais uma vez para a nossa aula. Hoje é dia 15 de outubro. Nós estamos passando uma revisão da aula que nós tivemos no dia 8, né? Abraão intercede pelos moradores de Sodoma. Nós conversamos sobre isso aqui no dia 8, sábado passado. Aqueles que participaram da aula puderam acompanhar isso e tirar dúvidas. Nós estamos encerrando esse conteúdo sobre a oração, né, a quarta parte do nosso catecismo sobre o Pai Nosso. E nós estaremos hoje fazendo uma revisão, né, das questões que nós propusemos no final da aula passada. E isso servirá de base, junto com o conteúdo, para a nossa avaliação que faremos logo na sequência, né, nas próximas semanas. Muito bem. Para dar início à nossa aula, nós queremos invocar o santo nome do Senhor entre nós. E aos que estão em nossa sala, deixa me ver aqui hoje, sim, temos o Gabriel, temos o Anthony e temos o Ezequiel participando em nossa aula. Por isso, invocamos o santo nome do Senhor e oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Ó Senhor Deus, Pai querido, acompanhe-nos nesta tarde, neste momento de instrução do catecismo. Dá aos nossos alunos o empenho necessário para guardar a tua mensagem com sabedoria, não apenas no intelecto, mas também, Senhor Deus, no coração e em seus membros, para que, conhecendo a tua palavra, possam confiar nela de todo o coração e empreender as suas vidas em atitudes, em ações coerentes e agradáveis aos teus olhos. Por amor de Jesus Cristo, que nos perdoa os pecados e nos concede o Espírito Santo, espírito de testemunho e de desejo, de temor, hoje e por todos os dias, até a volta derradeira. Amém. Amém, pessoal? Amém. Muito bem. Então nós vamos dar uma olhada por aqui. Eu vou sempre aumentar, baixar para facilitar a visualização de todos, tá? Então vamos trabalhando por aqui assim. Iniciando, né? Só para resumir para vocês, deixa eu sair aqui dessa telinha lateral. Pronto. E assim. Agora vocês aparecem. Anthony está acompanhando. Por favor, manifeste no chat qualquer dúvida, qualquer necessidade que você tenha. Tá bom? Eu acabei de voltar. Que beleza. Tô te ouvindo agora. Coisa boa. Tá? Então, gente, olhando aqui para a nossa aula da semana passada, nós falamos sobre o texto de Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 33, falamos sobre a oração que Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma, né, os moradores de Sodoma e Gomorra, e por mais de 6 vezes, né, era um povo idólatra, nós conversamos sobre isso, era um povo que havia se pervertido nos seus caminhos, nas suas escolhas erradas. É um texto bastante polêmico e, apesar da incredulidade daquele povo, Deus, né, veio imediatamente para destruir, mas decide, em sua misericórdia, dar um tempo para compartilhar o seu sentimento, a sua agonia, a sua angústia com Abraão. E nesse encontro, nesse diálogo que tiveram, Abraão, por 6 vezes, intercede, né? Ele ora, ele fala com o Senhor em favor dos moradores de Sodoma e de Gomorra, né? Pedindo que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E nós vemos aqui no nosso texto, não vou detalhar isso novamente, né? Já foi feito na aula passada, dos versículos 16 até o versículo 28, que durante 6 vezes, por 6 vezes, Abraão pediu: Senhor, tem misericórdia, será que se não houver alguns, poucos fiéis, né, ainda que sejam 10, né, o Senhor destruirá a cidade? Né? E Deus diz: não, por amor dos 10.
Se houver apenas 10 numa cidade, eu não vou destruir a cidade. E nós entramos no final da nossa aula, na semana passada, finalizando, falando que essa intercessão em favor da cidade que Abraão faz é uma tarefa que não ficou restrita a Abraão. Nós, ainda hoje, somos convidados e até mesmo desafiados a orar pela nossa cidade, pelas suas autoridades. Lembrando, especialmente, que nesse mês de outubro nós estamos com eleições, né, para presidente da República, agora no dia 30 de outubro, para acontecer o segundo turno. Então, tanto as autoridades instituídas quanto aqueles que estão almejando cargos eletivos carecem da nossa oração, carecem também da nossa pergunta diante do Senhor. Senhor, protege, guarda a nossa pátria, guarda o nosso país, guarda o nosso estado, guarda a nossa cidade, né? E aqueles que ocupam cargos de responsabilidade, de autoridade, também pelo pastor. Isso é válido também pelo pastor. Diante disso, nessa complementação, nós falamos no ensino de Jesus, no Sermão da Montanha, que ele vai dizer, fazendo uma ponte, né, um paralelo, quando na oração de Abraão ele fala, Senhor, se houver 10, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por amor dos 10, a cidade será poupada. Né? Jesus fala que nós somos, em Mateus capítulo 5, sal da terra e luz do mundo. Né? Nós falamos sobre as funções do sal. O sal, ele dá sabor, mas ele também, uma outra função importante é que ele preserva, né? Ele conserva as propriedades dos materiais. Por exemplo, a gente coloca o sal na carne, né? E essa carne pode ser levada ao sol, ela é desidratada por conta do sal, e essa carne dura durante meses e meses. É um processo antigo de conservação da carne, né? Através do uso do sal. Ele não deixa que essa carne apodreça tão rapidamente. Quando a gente faz esse paralelo da função do sal para com a função do cristão dentro da cidade, né, ligando tudo que nós já falamos, o cristão ele se assemelha ao sal, impedindo, né, pela sua oração, pela sua postura, pelo seu testemunho, impedindo que haja uma deterioração moral das cidades, né? Das pessoas, dos costumes. Tá? Quando nós falamos do amor, do valor da vida, da dignidade, do respeito ao outro, da valorização das autoridades, a começar dentro de casa pelos pais, do respeito e a fidelidade conjugal, sobre a questão da propriedade, né? Aquilo que é teu, não tome o que é do outro. Então, cuidar do que Deus entregou a mim e auxiliar o outro a também fazer uma boa administração das coisas que Deus entregou. Tudo isso são ensinos, são atitudes que nós aprendemos lá atrás sobre os 10 mandamentos. Né? Percebam como tudo isso está ligado. E nós, ao cuidarmos disso, não cuidamos para nosso próprio benefício, mas como servos do nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tudo que nós viemos aprendendo, eu vou colocando para vocês aqui como um amarrado, tá? Uma construção de saberes e de posturas no mundo que nós temos por causa do nosso chamado como cristãos. Nós, então, somos considerados, né, chamados, nomeados por Jesus como sal da terra e luz para as pessoas em nosso derredor. Por causa disso, né? Ele vive em nós e as nossas atitudes não são atitudes semelhantes às atitudes de pessoas que não conhecem Deus. Nós o conhecemos e por isso a nossa atitude é diferenciada. Né? Nós aqui conversamos e eu pedi a vocês então que fizessem esses estudos em casa. Não sei se todos fizeram, eu acredito que boa parte de vocês não fez, mas de qualquer modo eu quero perguntar. Né? Gabriel, você chegou a fazer a atividade que eu coloquei então sobre o resumo da aula da semana passada? Não. Não, tá bom. Anthony, conseguiu fazer as questões da semana passada? Sim ou não?
Não, né? Ah, não, mas eu acho que eu consigo responder porque eu prestei atenção na aula. Ah, sim, isso. Tu vai conseguir. Ezequiel também não. Ezequiel, semana passada, estava com compromisso, uma prova, e não pôde estar com a gente, participou de um concurso, não pôde estar com a gente, mas também não tirou tempo essa semana para estudar, né? Mas essa parte inicial acho que conseguiu fazer, não foi, Ezequiel? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou dialogando aqui, gente, mas talvez para tirar a dúvida de vocês e trazer a resposta para quem está acompanhando essa aula gravada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente traz aqui, por que Deus resolveu destruir Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, na verdade as duas cidades foram destruídas, né? Resolveu destruir por causa do pecado, né, que estava muito exacerbado. O que é exacerbado? Muito comum, né? Muito assim visível na cidade, né? As pessoas se prostituíam, as pessoas elas idolatravam ídolos, né? Ou seja, tinham adoração a deuses falsos, né? As pessoas da cidade não respeitavam o próximo, não respeitavam o próprio casamento, não respeitavam as leis de Deus, o que nós aprendemos, né, pela Escritura, que Deus nos traz os seus mandamentos, não tinham qualquer respeito e consideração por Deus nem por sua palavra, né? Diante disso, para evitar que a influência daquela cidade má, né, daquela cidade ímpia, pecaminosa, se espalhasse ainda mais, né, porque essa é uma tendência, né, a questão da moda, ou seja, chega alguém, mostra uma tendência de moda, mostra uma atitude, outros veem, né, já tem a inclinação da carne para aquilo e vão repetindo modelos. Daqui a pouco todo mundo faz e ninguém mais se dá conta do que, né, assim, do que é certo e errado, né? Então, para evitar esse dano, esse mal maior, Deus decide destruir a cidade por conta do seu pecado, por conta do adultério explícito, por conta da idolatria explícita, né, e a rebeldia daquele povo. Muito bem. Essa é a resposta, então, a essa primeira questão. A segunda questão, de que maneira Abraão procurou demover Deus do seu intento? Né? Como é que Abraão buscou fazer com que Deus mudasse? Qual era o intento de Deus? Destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Como Abraão tentou ou procurou, né, fazer com que Deus mudasse de ideia? Abraão orou, Abraão intercedeu, Abraão pediu a favor né, ou dos moradores daquelas cidades, né? Então isso foi a tarefa de Abraão. Abraão, em certa maneira, né, ele orou ao Senhor pedindo que concedesse, né, misericórdia, não destruísse os moradores da cidade de Sodoma. É isso por enquanto, assim, né? Vocês até aqui nessas duas primeiras, vocês têm dúvida? Foi por aí mesmo que responderam? Sem dúvida, pastor. Até agora. Tá bom, então. Gabriel e Ezequiel, tudo bem? Sim, pastor. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Uma dificuldadezinha na câmera. Já estou voltando. Acho que estou com dificuldades aqui. Calma aí. Oh, meu Deus. Pronto, tá vindo.
Voltou? Voltou. Aqui voltou. Vamos pegar aqui a atividade, então, da sequência, né? Nossa atividade. Seguindo, então, a pergunta de número 3, né? Quantas vezes Abraão intercedeu a favor de Sodoma? Quantas vezes Abraão questionou Deus? Senhor, será que se não houver determinado número de pessoas, o Senhor não vai destruir a cidade? Como é que vocês responderam a essa questão? Quantas vezes Abraão intercedeu em favor da cidade? Quem respondeu essa? Quem lembra? 6, eu acho. 6. Muito bem, Antônio. Ezequiel também respondeu 6 vezes, né? E Deus mostrou a sua boa vontade para com Abraão. De que maneira? De que maneira Deus mostrou essa boa vontade? Ou seja, no desejo de acolher o pedido de Abraão, né? Como é que Deus fez isso? Deus afirmou, né? Se houver nessa cidade 10 pessoas, eu não vou destruir a cidade, né? Não vou destruir. Bom, a gente sabe que no fim da história, né, Deus teve que de fato destruir a cidade, né? E isso aconteceu porque não havia sequer 10 pessoas fiéis ao Senhor naquela cidade, né? Havia de fato Ló e suas filhas, né? Somente eles permaneceram fiéis ao Senhor. A sua esposa olhou para trás e acabou sofrendo a punição de se tornar uma estátua de sal. Bom, seguindo aqui nosso questionário, em Mateus 5, 13 a 16, Jesus ensina que os cristãos de hoje permanecem como sal e luz para as pessoas em derredor, nas cidades em que habitam. Leia o texto bíblico e, em conjunto com as reflexões da aula extraídas do texto de Gênesis 18, 16 a 33, responda: como as atitudes de vida cristã se assemelham às propriedades do sal? Bom, nós demos a resposta aqui, né, há pouco, de maneira resumida, né? A vida cristã, ela se assemelha à propriedade do sal. Calma aí. Ela se assemelha à propriedade do sal na medida em que, assim como o sal é um conservante natural para evitar que a carne, né, apodreça, para evitar que haja, digamos, uma deteriorização mais rápida do alimento, assim também o cristão, no lugar onde está, é chamado por Jesus para fazer a diferença, né? Para se apresentar e para manifestar as suas posições, o seu ensino, a sua conduta, como pessoas que de fato reconhecem, né, que levam de fato a palavra de Deus a sério, né? E com isso estimulam, né, motivam outras pessoas a refletirem suas atitudes para que estejam de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as seus próprios interesses, né? Então, as atitudes da vida do cristão se assemelham às propriedades do sal, é isso, né? Evitando um pecado, a disseminação do pecado, evitando que as pessoas não percam, né, que as pessoas percam o referencial do que é uma vida consagrada ao Senhor. E a segunda questão: como as atitudes de vida cristã se assemelham às propriedades da luz? Lembremos, né? Quando Jesus fala sal da terra e luz do mundo, ele fala: a luz não pode
né? Não é na casa, ela não fica debaixo da mesa, ela não fica debaixo de um banco, ela não fica dentro do armário de portas fechadas. Não. A gente escolhe a parte mais alta da casa ou a parte central da casa e ali nós instalamos a lâmpada para que quanto mais alto, né, ela ilumine um espaço maior e ela possa servir de referência para aqueles que estão dentro daquela casa. Assim também, né, o cristão, com a sua fé, com a sua atitude de guiar, né? Se você está no meio de uma escuridão e as pessoas estão perdidas, aonde está um ponto de luz? Esse é o primeiro caminho para alguém se guiar na escuridão. Pensem vocês, né? Alguém está na escuridão, através da luz, ele vai se guiar para onde é a saída. Assim, a vida do cristão, ela serve de orientação para quem não conhece Jesus, para quem não conhece a palavra de Deus, e assim essas pessoas possam, né, se aproximar do Senhor e servir, né, de maneira agradável aos olhos do Senhor. Por fim, questão C, como as tuas atitudes de oração podem ser úteis aos propósitos do Senhor? E aqui eu coloquei para vocês. Quais propósitos, né? Resgatar os justos, agir com misericórdia para a conversão dos incrédulos, né? Como as tuas atitudes de oração podem ser úteis aos propósitos do Senhor? Olhando para a história que nós tivemos há pouco, né? A vida de Abraão, como que atitudes de oração de Abraão foram úteis diante do propósito do Senhor? Deus não estava disposto a mudar de ideia? Estava, né? Deus estava disposto a mudar de ideia. Por ele mesmo? Talvez, mas fica claro para nós que a oração de Abraão, ela contribuiu bastante para isso, né? Pela insistência, persistir em pedir ao Senhor que Ele haja com misericórdia, que Ele possa resgatar do meio do povo ímpio, né, os seus filhos e filhas. Mas quem são esses? Nós não conhecemos, por isso entregamos sempre aos cuidados do Senhor. Certo? Então, como as tuas atitudes de oração podem ser úteis aos propósitos de Deus? Repetindo, né? Repetindo o mesmo comportamento de Abraão. Né? Na oração, quando nós pensamos, né, ou às vezes somos induzidos a pensar de maneira errônea, né? Mas que diferença faz se eu oro ou não oro? Faz toda a diferença. Né? Aquele que ora a Deus sabe de onde provém o recurso, todos os recursos espirituais, materiais, de sabedoria. Né? Agora, aquele que não conhece Deus não vai orar a Deus. Não vai orar. Não conhece, né? Então, nós vamos dar uma avançada aqui no nosso questionário. Indo para a segunda parte. Então, essa é a primeira parte de uma reflexão. E agora a gente tem a segunda parte com um aprofundamento. Tá? Como vocês têm aí na tela. Através desse aprofundamento, são as doutrinas importantes em torno do tema da oração que a gente está estudando. Diz assim, opa, calma aí. Deus é nosso Pai Celestial e nós somos seus queridos filhos, por amor de Jesus. Podemos falar com Deus assim como os filhos falam abertamente com os pais. Esse falar franco com Deus chama-se oração. E tais palavras, né, que saem dos lábios, né, não são oração. Importante a gente entender isso. Falar da boca para fora, repetir a oração do Pai Nosso, por exemplo, repetir sem refletir. Quando nós falamos, mas não nos damos conta daquilo que estamos falando. Começamos a orar e nem nos lembramos se terminamos a oração ou não. Né? Isso não é oração. Isso é coisa que papagaio faz, isso é coisa que mecânicos fazem, né? Ou seja, você repete a coisa sem levar isso para dentro do coração. Deus quer que oremos em toda parte, qualquer hora
e por todas as pessoas, até pelos inimigos. Lembra que nós conversamos sobre isso, né? Quem são as únicas pessoas pelas quais não devemos orar? Os mortos, né? Não oramos em favor dos mortos. Por quê? Porque aos mortos não há o que mexer, não tem como Deus agir mais, né? Morreu, se morreu em Cristo, está com o Senhor no céu. Morreu sem Cristo, não está no céu e não irá para o céu. Porque o destino da vida de cada um de nós se define no momento da nossa morte. É o último momento, né? Até lá nós podemos mudar, né? Mudar o nosso caminho, deixar de seguir o caminho mau e se voltar para o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da reconciliação por causa de Jesus. Mas depois da morte não temos mais nada o que fazer. Podemos pedir tudo o que for bom. Deus promete atender-nos sempre que orarmos em nome de Jesus e de acordo com a sua vontade. Se não nos dá o que pedimos, podemos ter a certeza de que nos dará algo melhor. A oração modelo por excelência é o Pai Nosso, ensinada pelo próprio Senhor Jesus aos discípulos. E nela, nesta oração, o Salvador nos ensina como devemos orar. Certo? Até aqui? Certo. Muito bem. Certo. Seguindo então nosso trabalho, são algumas perguntas aqui que nós temos. Eu quero perguntar e já vou dando, de certa maneira, a resposta, tá? O que é a oração? A oração, meus alunos, é um ato de culto, tá? É um ato de testemunho e é um ato de comunhão. Por que um ato de culto? Porque é o momento em que nós nos achegamos diante do Senhor. Pois não, alguém quer falar? Pode falar. É um ato de testemunho. Isso, né? Ela funciona das três maneiras, né? Ela é um ato de culto, por quê? Porque na oração nós nos achegamos diante daquele, né, a quem nós cremos, em quem nós cremos, tá? Assim como nas outras religiões eles têm um modo de dialogar com as suas entidades, nós reconhecemos. Não é uma coisa que nós criamos, mas que Deus estabeleceu. Que nós o invoquemos sem temor, com toda confiança. Então a oração faz parte do nosso culto a Deus. A oração é um testemunho, como o Anthony também concordou, porque ao orar, falando, intercedendo, como Abraão fez em favor dos moradores de Sodoma, ele está dando testemunho para as pessoas ao seu redor de que ele conhece e que ele tem um Deus que é o Deus que protege e é o Deus que destrói, né? Anthony, pode falar. Eu não concordei, não. Eu não entendi o que você falou, eu não ouvi. Ah, tá. Achei que você tinha concordado. Calma aí. A oração é um ato de testemunho, é isso? Eu não ouvi o que você falou depois disso. Tá. Depois eu vou falar que ela é um ato de comunhão, tá? Como um ato de testemunho. Gente, quando nós estamos para orar, e eu falei isso na semana passada, sobre quando você vai fazer a oração das refeições, por exemplo, tá? Vamos colocar assim. Na hora das refeições, quando você inclina sua cabeça sobre o seu prato de comida, seja muito, seja pouco, seja sortido ou o seu arroz com feijão, né, e um ovo, um arroz, feijão e uma salada, você, ao inclinar a sua cabeça e dizer: ó, vem Senhor Jesus, seja o nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado, estando na sua casa, tem um valor, é o valor da comunhão, é o valor do seu culto, tá? É um valor da adoração. Se você está numa lanchonete, se você está no refeitório da sua escola, se você está numa praça de alimentação de um shopping, né, e você faz isso, é um testemunho. Por quê? Porque as pessoas geralmente, né, vou colocar aqui o shopping, geralmente estão ali naquela correria. Param, já pegam aquele lanche, fast food, sei lá, de alguma maneira, e comem, levantam dali e vão embora. Ninguém para refletir que o alimento não chegou ali do nada. Tá? E não param para refletir que, cara, todo o meu esforço, seja o meu pessoalmente ou dos meus pais, né,
que me permitiram conseguir esse recurso e eu ir lá e comprar. E esse alimento agora nutrir o meu corpo, tudo isso não veio do acaso. Isso é presente de Deus. E eu sei a quem eu sirvo. Então, com toda a confiança, como nós falamos no Pai Nosso, isso é um testemunho para os que não creem. Cara, por que você está orando? Porque eu creio que Deus abençoa o meu alimento. Mas no meio de nós, assim, no meio de todo mundo, e por que não? Eu não estou me alimentando agora? Né? Então, é um testemunho. E 1, 2, 3 vezes que você faz isso, eu vou dizer com segurança para vocês, né? As pessoas ao redor de vocês começarão a copiar o modelo. Ah, pastor, mas eles não estão orando comigo. Talvez não estejam orando com você, eu concordo. Mas o seu testemunho vai marcar a memória para que eles, num outro momento, também possam orar. Tá? Sem o temor, sem a vergonha. Ai, estou orando em público, estou na hora da refeição. Sim, ore em todo momento. Né? É um ato de testemunho. É também um ato de comunhão. Quando Deus nos chama, né, na oração do Pai Nosso, né, Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança. Isso é comunhão. Estar junto, ter alguma coisa em comum. Eu tenho algo em comum com Deus. Eu tenho Jesus Cristo. Ele é o Filho do Senhor Deus, Ele é o meu Salvador. É Ele quem me conecta, né, de novo ao que Deus fez por mim. Né? E então tem uma íntima comunhão na oração. Deus fala comigo através da sua palavra e eu falo com Deus através da oração. Ficou claro agora, Anthony? Ficou claro, pastor. Tá bom. Por que devemos orar com frequência, gente? Por que a oração deve ser algo frequente? Vou dizer no primeiro momento. Porque Deus ordena. Tá? Mais do que uma vontade minha, é uma ordem de Deus. Ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Né? Ou seja, incessantemente. Significa que você tem que sair da sua casa com um terço, uma conta na mão, fazendo oração, 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 oração e vai, né? Não significa isso, tá? Pode, mas eu acho que a nossa vida aqui, hoje, a correria da cidade, nossas obrigações, não nos permitem viver assim. De fato, caminhar em oração, orando em voz alta para onde quer que a gente vá. Mas estar em oração constante é saber que as coisas que acontecem na minha vida, as minhas escolhas, os meus caminhos, as minhas atividades, os meus problemas, né, eu apresento diante do Senhor. Não deve ter um problema grande demais que eu não possa, em confiança, levar isso diante do Senhor. Tá? Então, ter uma vida de frequência, né, de oração frequente em nossas vidas, tá? Acordou pela manhã, antes de sair da cama, ore. Fale com o Senhor. Senhor, obrigado pela noite que passou. Inclusive, vocês, né, se olharem, acho que o seu caderno também tem, esse livreto aqui, ó, Catecismo Menor de Lutero, ele tem uma parte exclusiva de orações, tá? E nessas orações tem a oração da manhã, tem a oração da noite, orações para as refeições, orações para situações diversas, orações antes do culto, né? Orações para aqueles que não sentem necessidade de ir ao culto. Então, há essas orações específicas, né, que auxiliam o cristão a pensar a sua atitude de oração diante de Deus. Né? Por que temos direito de orar a Deus? Olha só. A oração é um ordenamento de Deus, eu falei. Sim. Né? Mas, de que maneira ela se torna um direito? Ela é um direito para mim. Ela se torna um direito para mim, para você, para nós, né, a partir do que Cristo fez. A partir da morte e da ressurreição de Jesus.
Por quê? A Bíblia nos afirma, né? Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora fomos feitos seus filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros, né? Com Cristo, das dádivas dos céus e da vida eterna. Portanto, a nossa oração, ela nos traz, né, algo de nós falarmos com direito. Eu posso chamar Deus de Pai? Posso. Devo. Né? É um direito meu chamar Deus de Pai. Por quê? Porque Ele assim escolheu. Ele pediu, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, Pai, nós já falamos isso aqui com vocês em outro momento. Pai, a palavra Pai é Abba, que é aquele balbúcio da criança assim que ela nasce. Né? Então nós temos sim o direito de orar. Esse direito é assegurado por Cristo através da sua morte e ressurreição. Onde espera Deus que oremos? Será que Deus espera que oremos apenas na igreja? Será que Deus espera que oremos apenas em nosso quarto? O que vocês acham? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, nós já falamos hoje. Né? No shopping, à mesa, se eu estou no meu... calma aí que mexeu aqui a tela. Se eu estou no meu quarto, eu vou orar. Se eu vou ao culto, né, seja domingo de manhã, ou seja outro dia qualquer da semana, se eu tenho um encontro com o Senhor, eu vou orar. Né? Em que ocasiões, questão 5, Deus quer que oremos? Será que Deus quer que oremos somente nas dificuldades? Será que Deus quer que oremos somente quando as coisas estiverem boas, né, frutificando em nossa vida? Ou seja, só procure a mim quando você não precisar de mim? Devemos orar a Deus quando de fato a corda aperta no pescoço, a água chega na boca, quando a situação está crítica? Ou podemos fazer da oração um hábito, como arroz e feijão de cada dia, como o nosso alimento de cada manhã? Né? O que vocês acham? Em que ocasiões Deus quer que nós oremos? Em qualquer ocasião, em qualquer momento. Em qualquer ocasião e momento. Né? Deus, assim como Ele não faz acepção de pessoas, Deus também não faz acepção acerca da oportunidade de testemunho, né? Da oportunidade da oração. Questão 6. Em favor de quem devemos orar? Essa questão já foi dada, né? Mas aqui a gente tem que respondê-la também. Em favor de quem nós devemos orar? Do próximo? Do próximo. Quem mais? Quem é o próximo? Os inimigos contam como próximos, né? Ah, ótimo! Muito boa a tua reflexão. O próximo é aquele que está próximo. Eu não vou pensar o próximo e qualificar quando que ele é meu próximo e quando ele não é. Se ele está próximo de ti, é esse momento. Lembra que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Né? 2 que passaram ao lado do homem que estava quase morto à beira da estrada, né? Não o consideraram seu próximo, porque se tocassem nele estariam impuros. Mas um samaritano, disse Jesus, né? Olhou aquele homem, sentiu compaixão, né? Ficou pensando, se fosse eu nesse lugar, o que eu gostaria que fizessem comigo? Que passassem longe? Que nem olhassem para trás? Não. Então, eu vou fazer com o meu próximo, com essa pessoa que está próxima de mim, né, o mesmo que eu gostaria que fosse feito comigo, por causa de Cristo. Porque Ele fez para com a minha vida algo que eu não imaginava, que eu não tinha noção da necessidade, mas que Ele fez por amor. Né? Questão 7. Diz assim, que coisas podemos pedir a Deus em oração? O que é que nós podemos pedir a Deus em oração? Ezequiel? Anthony?
A gente pode pedir qualquer coisa para Deus em oração. Tem alguma condição, tem algum condicionante para eu pedir ou deixar de pedir? Acho que você não pode pedir o mal das outras pessoas. Beleza? Não peça o mal das outras pessoas, né? A vingança, a Bíblia diz assim, ó, a vingança pertence a Deus, porque Ele é o juiz. Portanto, se alguém te feriu, né, esses versículos são bastante contundentes do texto de Paulo, perdão, do texto de Mateus também, capítulos 5 a 7, no Sermão da Montanha. Se alguém te feriu de um lado, dele também a outra face, né? Para que nessa atitude que tomas, a vida daquela pessoa seja preservada no temor do Senhor. Então, que coisas devemos ou podemos pedir em oração? Todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais e livramentos. Livramentos. Quando nós oramos pensando, né? E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Lógico, eu quero um livramento, né? Que Deus tire de perto de mim as coisas que me fazem pecar, que me levam à descrença, né? Que me levam a dúvida sobre a minha fé. Então, que coisas podemos pedir a Deus em oração? Bens materiais, bens espirituais, a intercessão em favor do próximo ou da próxima, né? Do próximo como homem ou mulher, e que eu possa fazer isso também, posso pedir a Deus também as coisas materiais de maneira condicional, tá? Ou seja, seja feita a tua vontade, tá? Questão 8. Por que devemos orar com toda a confiança? O que vocês me dizem? Por que podemos orar com toda a confiança? Porque nós estamos falando diretamente com Deus. É por aí, Antônio, por aí. Estamos falando diretamente com Deus, né? Lógico, então, mas ao falar com Deus, o que move você a ter confiança? Porque, por um lado, se eu estou falando com Deus, na minha consciência, de maneira natural, vem o temor. No sentido de, cara, é Deus. E eu sou, como diz a palavra do Senhor, eu sou como a poeira, né? Poeira do orvalho. Eu sou como uma erva do campo. De manhã está viçosa e de tarde está murcha e morre, né? Então, por que podemos orar com toda a confiança? Porque Deus... Eu acho que é porque Deus é bom e Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus é bom e pode fazer o que Ele quiser. Alguém mais tem uma resposta? Não. Tem respostas aqui, ó? Não sei. Tá. Vamos lá. Por que podemos orar com toda a confiança? Lembra que na explicação que Lutero traz, ele aponta para o que Jesus fez. Ou seja, Deus quer atrair-nos com essas palavras. Para que eu ore, que eu rogue o seu nome com toda a confiança, sem temor, né? Como um filho amado. Então, por que podemos orar? Porque Deus assim escolhe nos atender quando nós oramos a Ele com toda a confiança, sabendo que Ele é o nosso verdadeiro Pai. E como Pai, jamais vai nos deixar desamparados em nossas necessidades. De que maneira, questão 9, de que três maneiras Deus atende as orações? Essa vocês já fizeram. Quais são as 3 respostas possíveis de Deus às nossas orações? Ezequiel. Não sei, pastor. Pastor, Sim. se eu não me engano, é não, sim
E ainda não. Mas, Isso. Não, mas sim. pode vir depois. Isso mesmo. Não, sim e ainda não. Ou espere. Tá? Só para vocês visualizarem, pensem, né? O semáforo, aquele sinal de trânsito. Ele possui três luzes, luminárias com cores diferentes, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Isso tem sentido, né? Siga, vá em frente, eu te abençoo. Não, né? Está precoce, está muito novo, né? Não é o momento. E aí então espere um pouco mais. E por último, né, ponto vermelho, não vou dar mesmo, né? Sim, né, que é o sim. Não vou dar mesmo para você e pronto, né? Perdão, me perdi aqui. Deus vai dizer sim, não e talvez, né? Talvez falei, o não, que ele não vai dar mesmo, é uma decisão de Deus, é algo que é prejudicial à nossa necessidade, à nossa fé, né, ao nosso testemunho, e o sim, nós gostamos de ouvir de Deus, né? Mas ele não vem de maneira desprendida de uma responsabilidade. Tudo que nós pedimos traz benefícios, mas também tem responsabilidades. 10. Por que o Pai Nosso é chamado de a oração do Senhor? Essa aqui não é muito difícil, não. Porque a oração do Pai Nosso é conhecida como a oração do Senhor. Quem fala? Porque ela fala diretamente sobre Deus. Não. Dou-lhe uma. Não sei. Não, os outros também vão participar. Os outros também. Oi? Porque foi Jesus quem ensinou. Exato, tá? O Pai Nosso é chamado a oração do Senhor porque o próprio Senhor, Jesus Cristo, nos ensinou a orar assim. Quando orardes, né, dizei dessa maneira. Então, nós oramos porque é a oração do Senhor, no sentido de que é Jesus, que é o verdadeiro Deus e Senhor, quem nos ensina a orar. Certo? Próxima questão. Questão 11. Quais são as 3 partes do Pai Nosso? Introdução, 7 petições e a conclusão. Isso, a introdução, as 7 petições e a conclusão, né? Qual é a introdução? Pai nosso que está no céu. Pai Nosso, né, que estás no céu. Questão 12, agora questão 13. O que pedimos nas 3 primeiras petições? Então, quais são as 3 primeiras petições? Vamos lá? Santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exatamente. Então, essas 3 partes fecham um conjunto de intercessões ou petições por questões memoriais, né? Então, quando nós falamos assim, santificado seja o teu nome, o nome de Deus precisa da minha oração para ser santo? Não. Não. Ele é santo por causa dele mesmo. Mas ele me dá o privilégio de saber a quem invocar como o santo dos santos, na minha oração. Por isso eu oro e venho nessa oração, essas 3 primeiras, fazendo as nossas petições para necessidades espirituais. Próxima questão, 4ª petição. Questão 14. O que pedimos na 4ª petição? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso. O
pão de cada dia nos dá hoje. Por que nós pedimos apenas pelo pão de hoje? Não seria mais fácil fazer uma oração na segunda-feira e dar-me o pão de toda a semana? E por que Deus não fez assim? Um de cada vez só. Só um de cada vez. Quem responde? O pão de cada dia, pessoal, representa nessa oração todos os encargos funcionais, profissionais que nós ocupamos ao longo da semana. Esses cargos todos ficavam sem alguém para fazê-lo durante a semana, quando então o profissional iria cumprir a sua tarefa, a sua vocação. Tá? 15. O que pedimos nas 3 últimas petições? Então, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O que é que nós estamos querendo pedir com essas 3 petições? Proteção. Proteção, tá? Então a oração do Pai Nosso tem pedidos de bênçãos espirituais, bênçãos materiais e de proteção, tá bom? Deem uma olhada lá nas primeiras aulas, onde nós abrimos lá uma videoconferência na sala do Google. Google. Não, não é Google. Eu acho que é o Como Space, né? No Como Space deve ter alguma coisa assim sobre isso, falando sobre como nós nos apropriamos dessas ferramentas para usar em estudo. Vamos na sequência aqui. 16. De que maneira concluímos o Pai Nosso? Pois é o teu reino, o poder e agora, para sempre. Amém. Terminamos com uma conclusão, né? Terminamos com uma conclusão. Nessa conclusão, não apenas Jesus, né, mas o próprio Deus é quem assina a oração por nós, né? Então, essa tem muito a ver com o tema da conclusão da oração. Quem assina a minha petição? E aí vem questão 17. Por que Deus quer que o chamemos de Pai? Será que ele está carente? Será que Deus é carente? Sem filhos? Se não, então por que ele nos chama de Pai? Ou perdão, por que ele quer que nós o chamemos de Pai? Eu acho que porque ele nos criou. E por que ele não deixa que nós o chamemos apenas de Criador, já que ele nos criou? Porque Pai é amoroso. Desenvolve que eu tô gostando. Desenvolve que eu tô gostando. Fala, André. Pai parece algo muito mais próximo do que Criador. Já Nossa, que, além maravilha. Isso mesmo, né? Deus quer que nós o chamemos de Pai para que nós tomemos consciência de que Ele não é apenas o nosso Criador, mas Ele, né, como alguém que de fato nos ama e um amor tão profundo e particular, Ele se aproximou de nós, desceu do céu na pessoa do Filho, ou seja, que também né, o Filho também partilha dos atributos do Pai. Ele envia o Filho ao mundo para que demonstrasse na sua atitude qual é o modo como Deus quer agir conosco. Ele quer agir não como um criador, não, ele quer agir como um pai. Um pai educa, um pai admoesta, um pai também corrige, mas um pai alimenta, o pai educa, o pai envia. Né? Nenhum pai vai educar o seu filho para que ele
cresça, seja muito bom em várias coisas, matemática, ciência, engenharia, teologia, mas a pessoa não sabe colocar isso em prática, não sabe repartir isso com outra pessoa. Então vai ser uma polha ali dentro de casa, né? Vai ser um entrave, por quê? Porque ele não está disposto a servir, ele quer continuar sendo servido, né? Então, Deus quer que nós nos aproximemos dele com toda a confiança. Essa é a vontade dele. Por isso ele quer que o chamemos de Pai. Questão 18, estamos chegando ao final. Com que sentimento devemos orar a Deus? Ó, com que sentimento devemos orar a Deus? Vamos lá. Sentimento de raiva, sentimento de nojo, sentimento de alegria, sentimento de Amor. amor, tá? Com o amor com que somos amados, também amemos uns aos outros, para que no amor o Senhor seja reconhecido por todos, né? No ato de amor. Ato de amor, gente, significa que eu estou sempre levantando assim a mãozinha, né, sem guerra, sem, né, tudo é paz. Não. Fazer as coisas em amor não significa que eu estou deixando a tristeza de lado. Às vezes a tristeza me abate, eu estou cansado, eu estou irritado, né? Também exige do outro que eu me expresse, olha, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou me sentindo muito bem, né? Vamos conversar amanhã, vamos conversar daqui a pouco, eu não quero fugir da conversa, mas eu não estou em condições de conduzir essa discussão agora, né, nesse momento. Então, isso também, né, de ter paciência, agir com paciência para com Deus e com os seus filhos. Questão 19. Podemos ter confiança quando oramos a Deus? Sim. Sim, podemos ter confiança. Quais são as garantias da minha confiança, Gabriel? Quais são as garantias da minha confiança? Não sei exatamente. Ezequiel, quais são as garantias da minha confiança para com Deus? Deus me deu alguma garantia para eu poder confiar nele? Ele disse, olha, confia em mim. Deixa que o barco vai ficar tranquilo. Ou ele me deu alguma garantia? Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. O que mais, Anthony? Não sei, pastor, não sei. Gente, a cruz do Calvário, com o seu filho na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira, Ezequiel colocou bem, ele é nosso pai, mas que tipo de pai é esse? É um pai negligente? É um pai que deixa o filho passar necessidade? É um pai que fica olhando o filho no pecado e o abandona, vira as costas? Né? Um pai que tipo, te vira aí, chega do lado de cá que eu te dou um abraço, né? Não, ele é o pai que envia, digamos assim, o nosso irmão, né, mais velho, que ele envia Jesus ao mundo para que fosse morto na cruz. Então, a cruz do Calvário é um sinal, uma marca forte, evidente, conclusiva de que, cara, se eu posso confiar em alguém, eu posso e devo confiar em Deus Pai. Por quê? Porque ele não me negou o seu próprio filho, ele não me negou Jesus na cruz. Pelo contrário, pelo sangue precioso dele, de Cristo, eu agora tenho paz com Deus Pai. Eu tenho segurança de viver com Deus Pai na eternidade no céu. E eu tenho a certeza, a segurança também de que esse Pai não quer me dar apenas o céu, mas já quer me dar hoje, as minhas atitudes, né? A sua companhia, a sabedoria, o temor, a oportunidade de servi-lo, né? Quando também sirvo ao meu próximo. Eu posso ter confiança quando eu oro ao Senhor Deus, porque também as minhas orações, lembra? Né? Jesus fala, tudo aquilo que pedires ao meu Pai em meu nome,
Ele vos concederá. Então podemos ter confiança por causa da pessoa de Jesus lá na cruz, encravado, né, morto e ressurreto pelos nossos pecados, como também pelas palavras que Jesus nos traz de que o Pai não joga fora as nossas orações, não abandona as nossas necessidades, né? Jesus assina as nossas orações diante do Pai. Com isso, né, chegamos à parte final. Temos aqui, não é esse. Temos aqui meu desejo de um bom trabalho para todos vocês, né? Vai ficar gravado esse material e vocês, meus irmãos, poderão dar uma revisada e se preparar para a nossa prova, tá? Eu quero trabalhar essa prova daqui até o final do mês, dia 29, tá? Nós temos ainda mais o próximo final de semana e para o dia 29 nós fecharmos o mês de outubro, né, com essa prova bem redondinha, tá bom? Vocês têm ainda mais 2 semanas. Eu ainda farei mais uma revisão, pegando lá, próxima semana eu vou trabalhar com vocês um trabalho de aproveitamento, né, revisão de conteúdo da prova passada, tá, sobre o credo. Vou trazer nesse mesmo formato aqui para vocês, então deixando para que vocês possam fazê-lo, um trabalho de casa, e a gente assim completa, né, aquela tarefa, tá bom? É isso aí por enquanto, nossa aula hoje, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Foi tranquilo até aqui? Sim. Sim, Ezequiel? Foi tranquilo, Ezequiel? Foi tranquilo, Anthony? Foi tranquilo. Ok. Tá? Deem sempre uma olhada, gente, no nosso grupo de WhatsApp. Deem sempre uma olhada também na nossa página lá. Eu deixo lá, isso vai a notificação para vocês por e-mail de trabalhos extras que apareçam lá para serem feitos, né? Então, assim, é sempre uma oportunidade de mergulhar mais profundamente. Perceba, hoje vieram perguntas que não são perguntas que a gente costuma fazer para vocês responderem sozinhos, né? Essas perguntas, elas estão ali para que você mergulhe na reflexão, para que você exponha o que você pensa. Não apenas que você saiba ler, interpretar o que está ali, né? Mas que você pense, elabore essa convicção, esse conhecimento de Deus, né? Não apenas em palavras, mas também em atitudes. Tá bom? É isso. Nós queremos orar no momento final ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor pela oportunidade que temos, ao final de mais uma aula, relembrar o quão precioso é para nós podermos chamar-te de Pai. Podermos, Senhor, através da Tua Palavra, nos assegurarmos que as nossas necessidades sempre são ouvidas por Ti e, segundo a Tua boa e santa vontade, atendida segundo o tempo e o propósito que é bom para as nossas vidas. Aprendemos e queremos repetir em nosso cotidiano atitudes como as de Abraão, que orou, pediu em favor de Sodoma, os seus moradores, que clama, Senhor, constantemente em favor daqueles que estão distantes, para que possam mudar o seu caminho e serem alcançados pelo Espírito Santo. Assim também, Senhor, usa cada um de nós como sal, como luz, para preservar a vida em nosso mundo, bem como, Senhor, servir de guia no testemunho da nossa fé, da nossa adoração, da nossa comunhão contigo, e acolher ao redor da tua mesa, ao redor da tua palavra, os que ainda não creem. Concede aos nossos alunos sempre o empenho e o desejo de aprenderem mais e melhor sobre a tua palavra, e na resposta a esta fé, compartilhar com aqueles colegas de escola, colegas de trabalho, colegas de convívio na rua e entre familiares. Tudo isso oramos confiadamente, mediante os méritos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Amém.